Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 351º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Esdras, capítulos 9 e 10, livro de Salmo, capítulo 136, e o livro de Atos, capítulo 19, dos versículos 21 a 41. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Esdras, capítulos 9 e 10. A oração e a confissão de Esdras. Acabadas estas coisas, alguns dos chefes vieram falar comigo, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se separaram dos povos de outras terras e das suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tanto eles como os seus filhos casaram com mulheres desses povos, e assim a linhagem santa se misturou com os povos dessas terras. Os chefes e os magistrados foram os primeiros a cometer esse pecado. Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas e o meu manto e arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei perplexo. Então se reuniram em volta de mim todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos que tinham voltado do cativeiro. Porém, eu permaneci sentado, perplexo, até a hora do sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as roupas e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa chega até os céus. Desde os dias dos nossos pais até hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, fomos entregues aos reis de outras terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à vergonha, como hoje se vê. Agora, por um breve momento, se manifestou a graça do Senhor nosso Deus, deixando que alguns escapassem, dando-nos estabilidade no seu santo lugar. Assim iluminaste os nossos olhos, ó nosso Deus, e nos deste um pouco de vida em meio à nossa servidão. Porque éramos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão. Pelo contrário, estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor diante dos reis da Pérsia para revivermos, para levantarmos o templo do nosso Deus, para restaurarmos as suas ruínas e para nos dar um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos que ordenaste por meio dos teus servos, os profetas, dizendo:
A terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse é terra impura por causa da impureza dos seus povos, por causa das coisas abomináveis com que na sua corrupção eles encheram a terra de uma extremidade à outra. Por isso não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham para os seus filhos mulheres do meio das filhas deles. Jamais procurem a paz e o bem desses povos, para que vocês sejam fortes e comam o melhor da terra e a deixem como herança aos filhos de vocês para sempre. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, será que poderíamos voltar a transgredir os teus mandamentos e nos unir em casamento com os povos que praticam essas abominações? Não te indignarias contra nós ao ponto de nos destruíres completamente, sem que houvesse nenhum remanescente, nem alguém que escapasse? Ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo, pois somos o restante que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti com a nossa culpa, porque não há ninguém que possa estar na tua presença por causa disto. Os israelitas despedem as esposas estrangeiras. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, uma enorme congregação de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu em volta dele, e o povo chorava amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras que pertencem aos povos desta terra. Mas quanto a isto, ainda há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas essas mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e dos que tremem diante do mandamento do nosso Deus, que se faça segundo a lei. Levante-se, pois isto é incumbência sua, e nós o apoiaremos. Seja forte e mãos à obra. Então Esdras se levantou e fez com que os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel jurassem que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. Esdras se retirou de onde estava, diante da casa de Deus, e foi para a câmara de Joanã, filho de Eliasibe. Ao entrar ali, não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava por causa da infidelidade dos que tinham voltado do exílio. Depois anunciaram em Judá e Jerusalém que todos os que tinham voltado do exílio deviam se reunir em Jerusalém e que se alguém em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos chefes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos, e ele mesmo seria excluído da congregação dos que voltaram do exílio. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se reuniram em Jerusalém. No dia 20 do 9º mês, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa daquele assunto e por causa da chuva intensa. Então o sacerdote Esdras se levantou e lhes disse: Vocês foram infiéis, casando com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Portanto, façam confissão ao Senhor, Deus dos seus pais, e façam o que lhe agrada. Separem-se dos povos desta terra e das mulheres estrangeiras. E toda a congregação respondeu em voz alta: Que assim seja! Faremos segundo as suas palavras. Porém, o povo é muito, e sendo a época das chuvas, não podemos ficar aqui do lado de fora. E isto não é coisa que se faça em 1 ou 2 dias,
pois somos muitos os que transgredimos neste assunto, que os nossos chefes decidam por toda a congregação e que todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras venham a eles num dia marcado, acompanhados dos anciãos e dos juízes de cada cidade, até que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus por causa desta situação. Apenas Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tiquivá, se opuseram a isso, apoiados por Mesulão e pelo levita Sabetai. Os que voltaram do exílio fizeram assim. Então o sacerdote Esdras escolheu nominalmente os chefes de famílias, segundo a casa de seus pais, e se sentaram no primeiro dia do 10º mês para examinar essa questão. E no primeiro dia do primeiro mês, concluíram o exame de todos os casos de homens que haviam casado com mulheres estrangeiras. Dentre os filhos dos sacerdotes, foram encontrados os seguintes, que tinham casado com mulheres estrangeiras. Dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e de seus irmãos, Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Com um aperto de mão, prometeram mandar embora as suas mulheres e, por serem culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Dos filhos de Imer, Anani e Zebadias. Dos filhos de Arim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Dos filhos de Pazur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa. Dos levitas, Josabade e Simei, Quelaías, também chamado de Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dos cantores, Eliasibe. Dos porteiros, Salum, Telém e Uri. E de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jerimote e Elias. Dos filhos de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza. Dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. Dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jerimote. Dos filhos de Paate Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Maazéias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dos filhos de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Maadai, Anrão, Uel, Benaia, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai, Jaazai, Bani, Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Macnadbai, Sazai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos estes tinham casado com mulheres estrangeiras, e alguns deles tinham filhos destas mulheres. Amém. Compreendendo o livro de Esdras, capítulo 9. Trago a exposição bíblica dos versículos 1 e 2. Um grupo de líderes judeus informou a Esdras que alguns dos homens, bem como certos sacerdotes e levitas, haviam tomado para si e para seus filhos mulheres estrangeiras. Alguns deles tinham até se divorciado de suas esposas judias para se casar com pagãs, conforme Malaquias 2, versículos 10 a 16. Compreendendo o versículo 1. Era perfeitamente correto que esses judeus responsáveis relatar
para Esdras o que estava acontecendo, pois ele era um dos seus principais líderes espirituais e tinha uma grande autoridade dada pelo rei, conforme capítulo 7, versículos 25 a 26. A casa de Cloe informou a Paulo sobre alguns dos pecados flagrantes na igreja em Corinto, conforme 1 de Coríntios capítulo 1, versículo 11, e ele não os repreendeu por isso. Boatos religiosos e preocupação sincera são muito diferentes. Encobrir o pecado nunca traz bênção, seja para uma pessoa, seja para uma nação. Referência a Deuteronômio 17, versículos 1 a 7, Provérbios 28, versículo 13. A exposição bíblica dos versículos 3 a 15. O remanescente era privilegiado por ter um líder espiritual como Esdras. Ele havia recebido uma autoridade especial do rei, conforme capítulo 7, versículos 25 a 26, de modo que podemos ver como era importante para ele tomar conhecimento da situação. Esdras foi para o templo, conforme capítulo 10, versículo 1, sentou-se no chão e expressou seu pesar diante do povo e perante o Senhor, como se estivesse chorando pelos mortos. Ele rasgou sua túnica e seu manto, conforme capítulo 9, versículo 3, e também Gênesis 37, versículos 29 e 34, Josué 7, versículo 6. Compreendendo o versículo 3, Esdras estava estarrecido. A palavra hebraica significa chocado, horrorizado, atônito e desolado. Um dos males da sociedade de hoje é que as pessoas não ficam mais chocadas com o pecado e, por essa razão, não estão dispostas a fazer algo com relação a ele. Os líderes podem flagrantemente violar a lei e não escapar impunes, como também conquistar a admiração popular e até ser eleitos novamente para os mesmos cargos. A exposição bíblica dos versículos 5 a 7. Esdras identificou-se com os judeus e seus pecados. Ele falou com Deus sobre os nossos pecados em vez de mencionar apenas os pecados do povo. Israel era uma nação que tinha uma aliança diante de Deus. Por isso, os pecados de uma única pessoa afetavam todo o povo. Referência a Josué 7, versículo 1 e versículos 10 a 12. A exposição bíblica dos versículos 10 a 12 não é de admirar que Esdras tenha se envergonhado depois de tudo que Deus havia feito por seu povo. Os judeus responderam com desobediência à sua palavra. O que podemos dizer? Conforme versículo 10, o conhecimento da palavra de Deus é indispensável para a oração eficaz, conforme João 15, versículo 7. E Esdras conhecia perfeitamente as escrituras do Antigo Testamento. É a exposição bíblica dos versículos 13 a 15. A culpa sempre fecha a boca de uma pessoa diante de Deus, conforme Romanos 3, versículo 19. Os pecadores não podem lhe dar nenhuma razão lógica ou desculpas aceitáveis para seus pecados. Esdras não só confessou os pecados do povo, mas admitiu que Deus tratou com eles de maneira muito melhor do que mereciam. Esdras sabia que Deus poderia facilmente destruir o remanescente e começar novamente com outro povo, conforme Êxodo 32, versículo 10, Números 14, versículos 11 e 12. Mas, como Moisés, ele pediu ao Senhor para ser bondoso e compassivo. Antes de tentarmos resolver os problemas da vida, precisamos ter tempo para buscar a face de Deus em oração. A oração de Esdras não é longa. Pode ser lida com muito cuidado em apenas alguns minutos, mas é de grande profundidade. Compreendendo o capítulo 10, versículo 1. Nunca subestime o poder das orações de um cristão dedicado, conforme Tiago 5, versículos 16 a 18. A intercessão de uma única pessoa responsável pode fazer a diferença naquilo que Deus fará para e por seu povo. Enquanto Esdras orava e chorava no altar diante da casa de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniram e choraram sob a convicção do pecado. Compreendendo o versículo 2, às vezes o povo de Deus precisa parar de rir e começar a chorar e confessar. Entristeçam-se, lamente-se e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele o exaltará. Conforme Tiago 4, versículos 9 a 10.
Essa é a fórmula de Deus para o avivamento e a restauração. Exposição bíblica dos versículos 3 a 5. Esdras aceitou o plano. Ele imediatamente nomeou os principais sacerdotes e levitas com a comissão responsável por investigar a questão e fazer com que a lei fosse acatada. No entanto, em vez de participar de imediato da investigação, o sumo sacerdote foi para uma das salas do templo com o intuito de orar e jejuar pela direção de Deus. Esdras permitiu que a comissão especial tomasse decisões e dissesse ao povo o que fazer. O líder sábio procura envolver outras pessoas no processo decisório, especialmente em se tratando de um assunto delicado. O líder de oração humilde, um povo com força de vontade e uma comissão fiel e corajosa trabalham juntos para realizar uma tarefa difícil. Que exemplo para a igreja seguir hoje. É verdade. Exposição bíblica dos versículos 16 a 17, 10 dias mais tarde, conforme versículo 9. Em 29 de dezembro, Esdras e os líderes sentaram-se juntos e começaram a investigar a questão. Então, 3 meses depois, em 27 de março de 457 a.C., seu trabalho estava concluído. Provavelmente foi um trabalho difícil, mas eles persistiram com a ajuda de Deus. A investigação apontou um mar de 100 transgressores, entre eles 27 sacerdotes levitas, porteiros e um cantor do templo. Justamente pessoas que deveriam ser tomadas como modelo de obediência ao Senhor. Exposição bíblica dos versículos 18 a 19. Os sacerdotes culpados prometeram se divorciar de suas esposas pagãs e oferecer sacrifícios para buscar o perdão de Deus. Imaginamos que os outros transgressores que apareceram na lista tenham seguido o exemplo deles. Deus, em sua graça, aceitou o arrependimento e a confissão daquelas pessoas. Ele concedeu o perdão. Aleluia por isso. E eu encerro a compreensão do livro de Esdras, capítulo 10, trago o versículo 44. Podemos ver esse mesmo tipo de questão sendo tratada por Paulo entre os crentes de Corinto. Ele a descreveu como julgo desigual ou parceria com incrédulos, conforme 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 18. Evitar os casamentos mistos não era uma questão de afirmar uma superioridade racial ou moral em relação a outros povos, mas um caso de sobrevivência espiritual. O problema com esse tipo de casamento não eram os cônjuges estrangeiros. A questão crucial era que pessoas que deviam se manter fiéis a Deus estavam se casando com pagãos e deixando que eles definissem o rumo espiritual na família. Qualquer aliança que torna nossa fidelidade a Deus como algo secundário cria um meio termo perigoso, que enfraquece o temor ao Senhor e, no fim, acaba destruindo nossa fé. Vamos para a leitura no livro de Salmo, capítulo 136. A misericórdia de Deus. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com o entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luzeiros, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez o sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito, porque a sua misericórdia dura para sempre, e tirou Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele os tirou com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua misericórdia dura para sempre.
e fez Israel passar pelo meio dele, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas lançou Faraó e o seu exército no Mar Vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que matou reis poderosos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida de reis famosos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Matou Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E matou Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos inimigos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele dá alimento a todos os seres vivos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Compreendendo o livro de Salmo, capítulo 136, este é um salmo antifonal, preparado para ser usado por um líder de adoração e um coro, ou um líder de adoração e a congregação, ou talvez por dois coros. Os rabinos chamavam-no de grande halal, louvor. O salmo examina o relacionamento de Deus com o seu povo e transforma a história em teologia e a teologia em adoração. Se nossa adoração não está baseada na história, o que Deus fez neste mundo, então lhe falta uma mensagem teológica e ela não é verdadeira de modo algum. Exposição bíblica dos versículos 1 a 9. O Deus de Israel é o Senhor da aliança, e Ele é bom e misericordioso. As nações tinham seus deuses e senhores, conforme 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 a 6. Mas somente o Senhor é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Os deuses mortos das nações, conforme Salmos 135, versículos 15 a 18, nunca poderiam realizar as maravilhas que o Senhor fez. Nem eram bons e cheios de misericórdia. Amor na aliança, amor constante. Aleluia. Exposição bíblica dos versículos 7 a 9. Durante o dia ou a noite, seja olhando para os céus, seja olhando para a terra e as águas aqui embaixo, devemos ver provas da mão de Deus e perceber que um Criador fez tudo do nada. Nesta criação está tudo aquilo de que precisamos para a vida e o trabalho. Por isso, agradecemos a Ele. Aleluia. Exposição bíblica dos versículos 10 a 12. Deus é o Redentor, Ele nos tira do meio. O salmista nada escreveu sobre os anos de sofrimento de Israel no Egito ou sobre os juízos do Senhor contra os deuses do Egito, conforme Êxodo 12, versículo 12, mas se concentrou no êxodo. Tirar do meio é uma expressão que o povo judeu usava para descrever sua libertação. Aleluia. Referência a Deuteronômio 1, versículo 27, capítulo 4, versículo 20 e 37, capítulo 5, versículo 6 e capítulo 16, versículo 1. Exposição bíblica dos versículos 13 a 16. Deus é o pastor, Ele nos faz atravessar. O Senhor fez Israel atravessar o mar, conforme versículos 13 a 15, e o deserto, versículo 16. A coluna de nuvem guiava os israelitas de dia, e uma coluna de fogo à noite, conforme Êxodo 13, versículos 21 a 22. Ele os levou ao Sinai, onde permaneceram por mais de um ano, enquanto Moisés recebia e ensinava a lei divina e supervisionava a construção do tabernáculo. O Senhor Jesus Cristo é nosso pastor nesta vida e por toda a eternidade. Aleluia. Referência a Apocalipse 7, versículo 17. Exposição bíblica dos versículos 17 a 22. Deus é o conquistador. Ele nos fez entrar. À medida que os 40 anos chegaram ao fim, Moisés conduziu o povo de volta à porta de entrada para a terra prometida e, no caminho, Israel derrotou grandes e poderosos reis, derrotando suas nações. A terra pertencia ao Senhor,
mas ele a deu a Israel por herança, e os israelitas desfrutariam das bênçãos da terra enquanto obedecessem à aliança. Os cristãos hoje foram libertados do pecado pela fé em Cristo e agora estão no reino do seu Filho amado. Aleluia! Referência a Colossenses 1, versículo 13. E eu encerro a compreensão do livro de Salmo, capítulo 136, trago a exposição bíblica dos versículos 23 a 25. Deus é o libertador, Ele nos traz de volta. Estes versículos resumem o fracasso de Israel em servir a Deus e como o Senhor trouxe 7 nações à terra para castigar Israel. O registro está no livro de Juízes. O povo iria voltar-se para os ídolos e o Senhor iria castigá-lo. Como prometeu, então a situação se tornaria tão insuportável que o povo se arrependeria e clamaria por misericórdia e o Senhor se lembraria dele. Referência 132, versículo 1, e iria castigá-lo, conforme Juízes 2, versículos 11 a 23. Se somos verdadeiramente gratos por nosso alimento e reconhecemos que é Deus quem o provê, então é provável que não nos afastemos dele e adoremos outros deuses. As criaturas da terra confiam que Deus lhe dará aquilo que precisam. Elas agradecem ao Senhor, obedecendo à sua vontade e lhe rendendo glória. Aleluia! Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 19, dos versículos 21 a 41. Paulo envia Timóteo e Erasto para a Macedônia. Depois destas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia: depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. O tumulto em Éfeso. Por esse tempo houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes: Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor, e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é a Diana dos Efésios! A confusão se espalhou pela cidade, e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado, pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão e, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus o empurraram para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram durante quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios! O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ora, não podendo isto ser contestado,
convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada, porque estes homens que vocês trouxeram para cá não profanaram o templo, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, saibam que existem os tribunais e os procônsules, que se acusem uns aos outros ali. Mas se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia regular. Porque também corremos o risco de sermos, hoje, acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Amém. Compreendendo o livro de Atos, capítulo 19, dos versículos 21 a 41, trago a exposição bíblica dos versículos 21 a 41. Demétrio e seus antífices estavam promovendo idolatria e imoralidade para ganhar a vida, enquanto Paulo estava proclamando o Deus verdadeiro e apontando às pessoas o caminho para serem limpas e puras por meio da graça de Deus. Aqueles artesãos estavam bem mais preocupados em manter sua fonte de renda do que com Ártemis e seu templo, mas eram sábios o suficiente para não tornar isso público. Paulo ensinava a verdade diariamente e ensinava seus convertidos para testemunhar aos perdidos na cidade. Um número maior de convertidos significava cada vez menos possíveis clientes para Demétrio. A exposição bíblica dos versículos 38 a 41, Lucas registra a declaração oficial de que os cristãos eram inocentes de qualquer crime, fosse público, conforme versículo 37, ou privado, conforme versículo 38. Paulo teve esse mesmo tipo de aprovação oficial em Filipos, conforme capítulo 16, versículos 35 a 40, e em Corinto, conforme capítulo 18, versículos 12 a 17. E a teria novamente depois de sua prisão em Jerusalém. Ao longo do livro de Atos, Lucas mostra claramente que a perseguição contra a igreja cristã foi incitada pelos judeus incrédulos e não pelos romanos. Se Paulo fez alguma coisa, foi apenas usar sua cidadania romana para proteger a si mesmo, seus amigos e as assembleias locais. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Atos, capítulo 19, dos versículos 21 a 41, trago o versículo 41. Éfeso já não existe mais, nem a adoração a Ártemis dos Efésios. Pelo mundo todo, a cidade e o templo viraram poeira e a sociedade dos artífices hoje é mero registro histórico. A região onde ficava a cidade de Éfeso só atrai arqueólogos ou turistas em viagem à Terra Santa. Contudo, o Evangelho da Graça de Deus e a Igreja de Jesus Cristo permanecem até hoje. Aleluia! As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.